Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio Maestro do Sucesso, o podcast que revela os bastidores de liderança e de gestão das médias empresas. Hoje eu estou aqui com o Diego Ivo, CEO e fundador da Conversion. Muito obrigado por ter vindo aqui conosco no nosso podcast Maestro do Sucesso. Eu que agradeço, Rafa. Muito obrigado pelo convite. Um grande prazer estar aqui com vocês e vamos trocar ideia, né? Eu acho legal no podcast deixar as coisas fluírem, a gente ir realmente trocando ideia como se estivesse numa mesa de bar que não é cerveja, né? Mas tá de ótimo tamanho. É isso mesmo, a gente estava até conversando aqui antes, né, dessa mesa aqui, lembrando churrasco dos anos 90, né, mas a ideia é essa mesmo, Diego. E a minha primeira pergunta para a gente começar aqui, já a introduzir, explica para a gente o que que é a Conversion, antes da gente querer entrar na sua história, mas antes disso, o que que é a Conversion para quem não conhece, para quem está nos escutando agora? Legal. Rafa, a Conversion é uma agência de marketing digital 100% focada em SEO. SEO é Search Engine Optimization, que nada mais é do que ranquear nas primeiras posições do Google e de outros buscadores, sem pagar pelo clique, ganhar visibilidade, construir marca, criar reputação de marca e fazer aquisição de clientes para que as marcas cresçam, tenham mais lifetime value. E a gente olha cada vez mais, não só para o Google, mas para todos os canais. A gente tem a chegada do chat GPT, que está se tornando o próximo grande canal de aquisição. Então a gente olha para onde houver buscas, onde houver seres humanos buscando coisas de produtos, a gente faz os nossos clientes aparecerem lá. Perfeito, ou seja, vocês estão ali no cerne de toda a nossa revolução digital mais recente das últimas 2 décadas, né. E conta como é que foi essa jornada até chegar na Conversion? Como é que foi essa jornada? Como é que você chegou, falar: "Eu quero fundar uma agência de focada em SEO"? Legal. Cara, tem que voltar um pouquinho na história. Eu sou de 87, aí por volta de 99 chega eu sempre fui desde criança fui muito aficionado por computador, então eu via, pô, meus primos mexendo no MS-DOS, eles digitavam uns códigos malucos e aparecia um jogo, achava aquilo sensacional, falei: "Cara, eu queria ter um computador em casa para digitar códigos e jogar jogos". Aí quando eu tinha acho que 12 anos de idade, chegou o computador lá em casa, e mais do que usuário de computador, eu via que eu podia fazer coisas ali dentro, né, então eu comecei por exemplo, entrava numa página, e exibia o código-fonte, eu percebia que eu podia alterar, o título da página, que eu poderia alterar alguns elementos e aquilo aparecia no browser. Depois eu descobri que tinha um programa chamado Front Page, que lá nos anos 90, 2000, era muito popular, que eu podia criar páginas, né. Com 15 anos de idade, eu fiz o meu primeiro job, pra um provedor local. Eu sou de Salvador e cresci, dos 7 aos 18, mais ou menos, em Minas Gerais. No provedor local, eu criei um portal para eles, né, Uhum. fui remunerado e tal, muito bem remunerado para quem tinha 15 anos de idade. Nós estamos falando de que ano, mais A ou gente menos está em isso? chegou o computador em 99, em 2002 eu comecei a ter os meus primeiros tive o meu primeiro trabalho efetivamente remunerado, de criação de páginas e sites. Aí aos 17 anos, aquela época de descobrir a faculdade, eu passei a me interessar muito por literatura. A gente estava conversando aqui de um livro do Kafka, na entrada. Aí eu, cara, meio que larguei tudo isso, falei: "Cara, eu vou estudar, vou ser professor". Fui para o UFOP, para Ouro Preto, depois a faculdade trancou, e passei na USP, vim para São Paulo, e tive um período ali que eu estava, digamos, meio afastado do empreendedorismo, mas eu não tinha eu nunca tive um perfil acadêmico, Uhum. né, nunca lidei bem com a academia, com a disciplina de estudar aquela coisa, né, que você tem que estudar. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande. Então, eu tranquei a faculdade e aí comecei a falar: "Cara, beleza, como é que eu obtenho alguma remuneração, como é que eu tenho alguma renda?". E aí eu comecei a estudar o SEO, né, e eu percebi, cara, com as minhas habilidades, porque eu tinha habilidade lá atrás de fazer páginas, fazer sites, e na faculdade eu aprendi a dominar a escrita, e o SEO é um pouco das 2 coisas. Então eu comecei a criar sites facilmente, ranqueava e, cara, em pouco tempo, sei lá, meus sites estavam recebendo centenas de milhares de visitas. Eu monetizava à época com, AdSense, que até existe hoje, mas eu percebi que eu tinha uma relação custo-benefício melhor quando eu oferecia isso como serviço para os clientes, Uhum. né. Então, durante a faculdade ainda, né, eu estava na faculdade de humanas e tal, né, tipo, o centro do comunismo brasileiro passa ali na FEFELESH, e de repente eu estava, poxa, com uma renda bem interessante e estava insatisfeito com a faculdade. Aí eu larguei a faculdade
E aí eu aluguei um escritório, né? Falei, não, vou focar aqui, tá? Aluguei um escritório e contratei estagiário, comecei a contratar. E assim, eu acho que as coisas muito surgiram para mim. Eu acho que muitos empreendedores, né, aquela coisa, não, eu tinha um propósito de mudar o mundo. Cara, eu não tinha propósito de mudar o mundo. Eu tinha cara, necessidade de trabalhar, de fazer as coisas acontecerem, uma energia para colocar nas coisas. E eu brinco, cara, que Deus me tirou da faculdade de letras, me deu uma empresa no colo e falou, cara, vai, a sua vocação é essa, a tua vida é essa. Então, eu nunca tive carteira assinada, né? Eu já trabalhei pontualmente em um lugar durante 6 meses, mas assim, não era nem PJ, eu recebia por fora, assim, na área de web design. E aí as coisas foram surgindo. Mas ali, eh, desde o começo tinha um movimento de propósito, assim, que era que eu sempre ouvia de conhecidos que trabalhar em agência era um ambiente muito ruim. Eu falei, cara, não, pode ser o dinheiro que for, não quero uma agência que, cara, seja um lugar, com perdão da palavra, escroto de trabalhar, que as pessoas sejam ruins umas com as outras. Então eu sempre me preocupei bastante ali ter um ambiente, cara, onde fosse um lugar legal de se trabalhar, que tivesse pessoas bacanas, que formasse um time, etc. E, cara, todo o meu desenvolvimento profissional foi ali, né? Eu caí naquela coisa sem saber nada, e ao longo do tempo fui aprendendo, fui desbravando, fui me dedicando, assim, né? Me dedicando bastante. E aí, eh, a gente em algum momento se especializou em SEO, porque a gente fazia mais coisas, e a Conversion se tornou a agência líder em SEO no Brasil, e a gente tem uma carteira de clientes muito interessante hoje. A gente atende Localiza, Growth Supplements, Local Web, Sephora, entre várias outras grandes marcas do Brasil, e é 100% focado em SEO, com a cultura muito forte. A gente é totalmente remoto. É bastante desafiador, né, manter um time remoto, porque é menos simples do que o presencial, mas funciona. E quando você consegue fazer funcionar também, você tem todos os benefícios do trabalho remoto, de um acesso a um pool de talentos e uma cultura bastante forte, que eu acho que é um dos grandes diferenciais nossos. Conta aqui, você trouxe aqui a questão de foco, né? Em algum momento ali na jornada, né, de crescimento da empresa, vocês chegaram a momento, a gente é uma agência generalista, vamos ter foco no SEO. Conta pra gente como é que foi este momento e por que que eu tô provocando isso? Boa parte dos nossos clientes, das médias empresas, tem dificuldade de escolher, Uhum, né? E escolher, a gente fala que é sempre quando eu escolho A, eu renuncio um B. Como é aham. que foi para vocês esse processo de sair de generalista para ser foco só em SEO? Legal. Rafa, a gente tem 2 momentos em que isso aconteceu. O primeiro deles, acho que 2012, a gente era muito pequeno, tinha ali, sei lá, 3, 4, 5 funcionários, e a gente fazia SEO, fazia links patrocinados, fazia e-mail, marketing, fazia social media, cara, fazia o pacote todo de serviços. E lembra, eu estava nessa época, eu tinha acabado de sair da faculdade, né, então eu fiz faculdade de letras, eu estava aprendendo todas as coisas, e nessa época eu comecei a ler muito um cara, 2 caras na verdade, chamado Al Ries, no Brasil a gente chama ele de Al Ries, só que eu descobri através do meu amigo Thiago Latorre, um abraço para ele, que é Al Ries, e o Jack Trout, que falam de posicionamento de marca, né? E aí é uma escola ali dos anos 70, 80, em que ele fala que marketing, ele vai chamar de marketing, é você ser a opção número um na mente do consumidor. E para você ser a opção número um, você precisa ter uma categoria de mercado onde você é líder, né? Então ele fala que se eu falar a palavra Coca-Cola, agora, desculpa, se eu falar a palavra refrigerante, veio na cabeça de todo mundo Coca-Cola. Se eu falar impressora, para quem nasceu depois, antes dos anos 90, com certeza vem HP. Talvez depois, após os anos 90, venha Epson. Se eu falar smartphone, vem iPhone. Porque a categoria de mercado, o cérebro nosso vai associar alguma marca, né? Isso não é só marketing, isso está na essência do ser humano. Se eu falar a palavra mãe, você vai associar a sua mãe, eu vou associar a minha mãe. Isso vai carregar muitas memórias afetivas, em geral positivas. E o marketing ele faz isso. E eu estava estudando aquilo, cara, minha empresa estava com dificuldades e tal. Era dificuldade no sentido que é desafiador o começo, né? Eu lendo aquilo, eu falei, cara, esse cara tá falando faz muito sentido. Só que se eu me especializar em uma coisa, assim, era claro pra mim que era SEO, porque era o tema, meu principal tema de interesse e a maior parte do faturamento. Mas eu falei, cara, eu vou jogar fora, sei lá, 50% do faturamento, né? Eu vou ter que me desfazer de todas as coisas. E, cara,
uma hora eu liguei assim beleza, vamos ver no que vai dar, né? Porque do jeito que tá, não tá progredindo, né? Vamos tentar ver se essa teoria é verdade. E aí, eu fiz só que eu me preparei para isso daí. Então, ali em 2012, eu mapeei agências que me pareciam mais confiáveis para eu passar a carteira de clientes, né? E todo mundo ofereceu, não, eu te pago tanto. Eu falei, cara, eu não quero que pague tanto, eu quero que você cuide bem do cliente, porque eu sei que o mais importante é, cara, a reputação, né? O que você está gerando de valor sendo remunerado ou não sendo remunerado. Então, não aceitei nenhum valor ali. Falei, beleza, a gente vai se especializar, mas, cara, como é que eu vou chamar a atenção do mercado? Na época, tinha um curso de SEO, alguns cursos de SEO que eram bastante populares, assim. Eu era completamente desconhecido, né? Eu era, sei lá, ninguém me conhecia, exceto meus amigos e minha família. E meia dúzia de clientes que eu tinha, uma dúzia talvez, para ser mais preciso. Falei, cara, eu preciso chamar atenção. E essa para mim foi uma época em que a formação intelectual em marketing me influenciava bastante nas decisões. Tinha, né, nessa época, dois livros que se tornaram muito populares. Um deles era o Cauda Longa, do Chris Anderson, e um outro também do Chris Anderson, que é um segundo livro dele, que chama Free, O Futuro dos Preços, é grátis, O Futuro dos Preços, Sim. em que ele fala que com a tecnologia, todas as coisas vão se tornando gratuitas. Né? Isso era interessante, se conectava até com alguns livros na faculdade que eu lia, que o Karl Marx, embora não seja marxista, esteja longe disso daí, mas acho o pensamento dele muito interessante. Ele fala que o capitalismo ele vai comoditizando todas as coisas, vai tirando o valor de todas as coisas, vai tirando o preço de todas as coisas. Preço e valor são coisas diferentes, mas eles são retirados, na visão de Karl Marx, mais ou menos juntos. E aí eu tinha lido ali o Chris Anderson falando de preço, falei, cara, beleza, então se eu pegar, o mercado paga, sei lá, R$1.000, R$2.000, acho que era R$1.000 na época, hoje seria uns R$2.000, R$3.000, por um curso de SEO. Eu tenho conhecimento, cara. Assim, modéstia à parte, eu sou bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou lançar um curso grátis. Entendeu? Isso foi que ano, Diego? Em 2012. 2012. A empresa tinha um ano, antes a Conversion como marca surge em 2011, 28 de março de 2011, e até então é uma outra consultoria que eu tinha, que eu trato mais como individual, mas a Conversion oficialmente surge ali em 2011. Aí, um ano depois, a gente tem essa reunião, né? Aí eu lembro, até tava molecada, tipo, um monte de estagiário lá, né? Era eu, 3 estagiários, mais um cara que depois se tornou meu sócio. Eu falando, pessoal, é o seguinte, a gente vai mudar o posicionamento nosso e a gente precisa fazer uma coisa para chamar atenção, a gente vai fazer um curso. Aí a gente... Só que vai ser mais do que um curso, não é só um curso grátis. Eu não quero que as pessoas reconheçam a gente pelo grátis, eu quero que reconheçam a gente pela qualidade. E a gente precisa dar um nome pra isso daí. Aí o carinha falou, Free SEO não, porque Free SEO, tipo, parece que é grátis. O grátis, ele é sempre ruim. Tem que ser uma coisa que é muito boa, o cara vira e fala, eu pagaria, mas aí ele vai ver o preço grátis, né? Aí conversa vai, conversa vem com o pessoal, um brainstorm, aí a gente foi lá, foi o Túlio que sugeriu, então, Open SEO. Aí eu falei, Open SEO, gostei. E aí a gente montou mais do que um curso, né, tudo que tá falando de infoproduto a gente fez ali numa escala naturalmente muito menor, muito mais amadora, mas era um curso com aulas semanais, então seriam 10 aulas, e um fórum, uma comunidade onde as pessoas discutiriam e teriam uma troca intensa ali. E, cara, da noite pro dia, pá, explodiu, né? Então, eu era completamente desconhecido, ali dentro do mercado, eu rapidamente furei a bolha que existia, quebrei, digamos, fontes de receita de alguns players, consegui chamar a atenção com isso daí. A gente estava em 2012, em 2013, em 2012 ainda, eu começo a conversar com as primeiras grandes empresas. Então, assim, rapidamente comecei a ter contato era o pessoal do Multishow, que virou cliente nosso depois. Um cara da Decathlon fez um curso, depois a Decathlon virou cliente nossa. Aí, a partir do momento que a gente tinha 2 clientes grandes, a gente começava a falar para as pessoas, a gente atende Multishow e Decathlon, e agora a gente vai trabalhar com você. A gente fechava com você, sei lá, Viajanete, aí começava a falar para todo mundo, a gente atende Decathlon, Multishow e Viajanete. E aí a gente, cara, começou a crescer bastante, sabe? Foi um período, assim, de um crescimento absolutamente intenso, 2014, a gente teve algumas inovações do segmento nosso
E uma coisa que a gente percebeu ali em 2012, 13, que naquela época, tá? Eu era capaz de fazer um cliente meu ranquear para uma palavra no Google e eu Uhum. era capaz de acompanhar a receita gerada por aquela palavra. E se essa palavra estivesse gerando receita, estivesse, por exemplo, na 8ª posição, eu ia lá e fazia otimizações para ali para a primeira posição e a receita acompanhava, né? Então, assim, eu consegui furar a bolha do mercado por meio disso daí, do curso e tal, pelo posicionamento da nossa marca, e depois furei a bolha do mercado, indo para um mercado que as pessoas não atuavam, que era dentro do e-commerce, né? E ali, cara, como a gente falava num ROI muito claro, né? Uma relação custo-benefício absurdamente fácil de perceber, cara, a gente começou a fechar coisa pra caramba e a gente saiu, sei lá, 2014, a gente deve ter dobrado, mais que dobrado o número de pessoas de faturamento, né? Depois a gente continuou crescendo, etc, estabilizou um pouco. Eu falei que eram 2 momentos em que a gente teve que se especializar. 2015, a gente passa a abrir um pouco os serviços nossos, a gente passa a oferecer outros, porque os nossos clientes pedem e tal. E aí, 2020, na pandemia, a gente fala, peraí, vamos voltar um pouco ao nosso core. E aí a gente voltou a olhar só para SEO e a gente depois ele cresce bastante também. Então, assim, cara, para quem é empresário, eu acho que ter uma especialidade é muito importante, porque as pessoas reconhecem sempre o maior e o melhor, ou o melhor. Só que o melhor é muito subjetivo. Então, as pessoas vão preferir o maior. Então, a Conversion, cara, não é a maior agência de marketing no Brasil. Não é a maior agência no Brasil, mas a gente é a maior agência de SEO. Então, isso dá pra gente um posicionamento competitivo, uma vantagem competitiva muito grande, né? E o mercado percebe isso daí. Então, assim, eu acho que qualquer empresa, né, deve ter uma especialização. É claro que vai chegar um momento em que satura o tamanho do mercado, você vai precisar expandir. É um desafio, eu sei. Mas, enfim, enquanto houver receita e margem e lucratividade para extrair desse segmento, acho que você tem que estar lá dentro. Diego, esse aqui é um ponto até importante, né? A gente vê muitos dos nossos clientes. Normalmente, média empresa, por definição, é desconhecido. Ninguém conhece normalmente média empresa, assim, principalmente eu falando da indústria, elas têm muita atuação local, né? Dá um exemplo, assim, de porte da empresa ou que vocês atendem, só para... A gente trabalha com a gente entende média empresa de 5 milhões a 300 milhões de Tá. faturamento, né? Então, na hora que a gente está conversando com os nossos clientes ali de porte, tudo mais, a gente percebe que são grandes marcas locais, né, e acaba que eles já têm essa atuação nichada, que é um nicho regional ou um nicho quando é muito especialista em, método construtivo novo da construção civil, então eles são muito especializados. Então, normalmente eles têm muito mercado e têm um reconhecimento naquele posicionamento, que é exatamente isso que você está falando, Uhum, né. Na hora que eu escolho um nicho, uhum, eu consigo ter mais penetração naquele nicho, eu consigo extrair o máximo de valor até eu exaurir aquele modelo, né. E e aí, Diego, minha pergunta, na verdade, pensando nisso de extrair, até voltando um pouco na história, vocês escolheram o nicho, tá. sim. Mas a gente sabe que a gestão de agência não é fácil, Nada fácil. não é fácil. Então, normalmente, para os nossos ouvintes, né, são muitas pessoas, normalmente muito estagiário, um salário baixo, é o caminho de entrada no marketing, né, e que você tem um alto turnover normalmente, e com isso você tem muita dificuldade de entregar os projetos, entregar com qualidade, enfim, que é este talvez a questão, e sempre tem um novo entrante falando que é a novidade, que é a bola da vez, né. Uhum. Qual que foi o primeiro grande erro ao longo dessa jornada aí da Conversion, e o que que você aprendeu com ele? Cara, eu acho que o primeiro, acho que a grande mudança da minha carreira como um todo é quando eu passei a entender mais de pessoas, né? Porque eu era tecnicamente muito bom no que eu fazia. Eu construí uma empresa técnica, né? E acho que você consegue ir até os 30 funcionários, mais ou menos, né? Só no cara na raça, só no jeito de fazer as coisas. Mas quando a gente bateu em 50 ali, foi um período muito crítico, porque a gente tinha muito detrator, né? E eu achava, eu não compreendia aquilo, porque eu falava, cara, peraí, mas eu fiz aqui para ser uma empresa boa para trabalhar, porra, faço todas as coisas direito, todo mundo é CLT, a gente paga direito, a gente é uma pessoa, a gente é bacana, etc. E o nível de detrator era muito alto, né? Aí comecei a investigar isso daí, e cara, eu entendi que faltava cultura na empresa, né? Que
Até a cultura, o que eu verbalizava não era absorvido, e o que se absorvia era, cara, uma terceira coisa, né. Então eu não tinha uma gestão da cultura. Aí ali, essa mudança de ponto, né, a percepção do problema começa, acho que 2015, 16. Em 2018 a gente começa um processo efetivo de grande mudança cultural. Chega uma pessoa que depois se tornou a sócia nossa, a Thelma Tardivo, e aí, cara, ela trouxe toda a expertise de, implantação de uma cultura, né, e de uma cultura que naturalmente refletisse os nossos valores. Então você conseguir verbalizar, você conseguir declarar o que você quer. E, cara, desde então, o nosso NPS nessa época, sei lá, às vezes era negativo, o INPS, né, Employer Net Promoter Score, que é a métrica que mede a satisfação do colaborador. Às vezes era negativo, às vezes batia 0, 20, 30 no máximo. Em um ano de trabalho, a gente já foi para um patamar de 50, mais ou menos. E aí hoje a gente está na faixa de uns 80, entendeu? Que é assim, um nível de É excelente. excelência absurdamente alto, sabe? Eu acho que sempre que o nosso calcanhar de Aquiles muitas vezes se torna a nossa força, né? Então, Uhum. assim, se eu for falar, cara, o que mais me mudou como gestor, como líder, foi entender a importância da cultura, e que o que importa para as pessoas que estão com você não é a mesma coisa que importa para você, né. Elas têm outras preocupações, têm outro tipo de vida, né. Então, sei lá, como você falou, tem bastante estagiário, de fato, a gente tem um funil ali em que, entram pessoas, a gente forma todas as pessoas, e a gente precisa fornecer uma plataforma de crescimento para essas pessoas mais ou menos previsível, né, com remuneração adequada, com valores, corretos, com declaração, verbalização disso daí, com reconhecimento coerente com aquilo que você fala, né. Então, assim, hoje a gente tem muito cuidado com a comunicação, e hoje, cara, eu tenho convicção de que todas as competências que as empresas têm, cada vez mais elas vão estar comoditizadas. Uhum. Mas a cultura é uma coisa muito difícil de copiar, né. Talvez seja até um pouco de clichê falar isso, mas, cara, se a empresa sabe fazer SEO, o ChatGPT, assim, o ChatGPT, ele não entende nada de SEO, né, ele fala o superficial ali, mas se a gente for projetar daqui a algum tempo, cara, ele vai estar fazendo, sei lá, 80% do que todo mundo faz hoje, seja em SEO, seja em consultoria, seja em todos os mercados. Contudo, todavia, entretanto, a sua cultura, ela não é replicável. O jeito que você faz as coisas não é replicável. Como você constrói elos de confiança com as pessoas não é replicável. Porque, cara, mudar uma cultura é muito difícil, né? Uhum. Você leva anos para construir uma cultura robusta, eh, e aí eu acho que vai estar a grande força de todas as empresas. Então, assim, cara, qualquer empresa, cara, roda um NPS e NPS, mede a tua nota, né, tenta estar ali pelo menos acima de uns 50, 60, e se não tá bom, cara, busca um apoio, quem vai te ajudar a melhorar isso daí, que é a coisa mais importante. Não existe mais trabalhar na base do chicote como era na época, sei lá, dos nossos avós, dos nossos pais, né. Cultura é o que determina nas empresas, com toda certeza. Diego, acho que aqui você traz um ponto fundamental, né, que é essa questão de entender a importância da cultura, e vocês tiveram uma ação super importante que foi medir, Medir. né. Então não foi no achismo, não foi ali sentindo muito na dor, né. E a gente tem muito, a gente conversa com bastante empresário que tem essa dor de cultura, né, Uhum. principalmente empresas familiares, estão passando da pra segunda geração, para terceira geração. Eh, em linhas gerais, quais foram as grandes ações que vocês tomaram e que surtiram efeito? Eu estou falando surtir efeito porque, só corroborando o que você disse, cultura é um projeto muito de longo prazo, né. O professor Falcone fala sempre algo de 5 anos para mudar uma cultura, não é da noite para o Uhum. dia. E que isso demanda perseverança também, porque você não vê o ponteiro não mexe rápido, né. Uhum. Cara, pra gente mexeu rápido, né, acho que a gente não estava em estrutura menor, assim, talvez de 50 pessoas, Uhum. assim, um ano, poxa, rápido, É né. rápido. Mas claro, quem tá no meio da ali, você fala: "Puxa, mas vou ter que apostar nisso daqui e tal". Cara, eu vou falar, acho que mais recentemente, que a gente refez o nosso código de cultura, a gente criou um documento chamado, DNA da Conversion. No que consiste o DNA da Conversion? Missão, visão, valores, propósito, só que para chegar nele, o que que a gente mapeou? A gente primeiro fez uma pesquisa com todo o time para entender quais eram os pontos que as pessoas reconheciam de nossa cultura, né.
sem juízo de valor em si. Então a gente rodou um questionário com todo mundo. A gente analisou aquilo e entendeu, cara, beleza, o que disso daqui é bom e o que disso daqui a gente tem que melhorar. Então a gente mapeou, tal coisa é boa, vamos, né, reforçar isso daqui. Depois a gente olhou para aquela outra coisa, cara, esse daqui não é o que a gente quer como parte da nossa cultura, né? Uhum. Então isso aqui a gente precisa transformar em alguma coisa, né? Então a gente, por exemplo, destacou mais um valor que colaborasse, corroborasse um desejo que nós tivéssemos, né? Porque a cultura, ela não é passiva, né? Você tem que construir a cultura que, claro, seja possível e que você deseja. Você consegue fazer isso daí com método. Então a gente reconstruiu nossa missão, visão, valores e propósito em cima disso daí, reforçando todos os valores. E é uma coisa que a gente faz muito hoje, principalmente com os valores, né? Porque os valores é tipo os 10 mandamentos, né? Se a pessoa é um judeu ou é um cristão, os 10 mandamentos, cara, são os valores dela, ela vai tomar todas as decisões baseadas naquilo. Os valores, eles são como os mandamentos para o cristão, para o judeu. Então você deve o tempo todo olhar para esses valores e tomar suas decisões no dia a dia. Então é importante quanto você tomar as decisões de modo coerente, porque, cara, as coisas que você faz são tão importantes quanto as coisas que você fala, né? Acho que não tem um mais importante. Você precisa fazer conforme a sua cultura, porque se a sua cultura declara uma coisa, você faz outra, ninguém vai levar isso a sério. E depois você precisa comunicar o tempo todo. Então, por exemplo, um dos valores nossos é protagonismo. Então, por exemplo, sempre que eu vou dar um feedback, e eu procuro dar feedbacks formais, pelo menos uma vez por mês, eu falo para a pessoa, olha, aqui você demonstrou o valor de protagonismo. Aqui você demonstrou o valor de protagonismo, ou aqui você não demonstrou esse valor. Então, eu acho que você precisa verbalizar, né, declarar qual é o teu DNA, depois você trazer para o dia a dia de todos os líderes. Os líderes, eles precisam encarnar o teu DNA. Se não encarnar, cara, você vai ter que fazer esse líder encarnar, você vai ter que trocar ele ou de posição ou de empresa, Uhum. né? Porque eles são responsáveis por isso daí, né? E aí a gente vai trazendo isso muito pro dia a dia, cara. Então a gente tem all hands com o time, a gente reforça os nossos valores, nosso DNA, isso daí o tempo todo. Então eu acho que é muito fazer com coerência e comunicar. Fazer com coerência e comunicar. Diego, acho que esse aí talvez é o grande dificuldade, né, da gente conseguir ter essa persistência, né. E aí eu quero só trazer uma pitada de provocação, que você falou no início, Claro. que hoje vocês estão 100% remoto. Aham. A gente escuta de algum dos nossos clientes que é impossível criar uma cultura forte remoto. Me conta aí como é que foi? Vocês nasceram remoto? Provavelmente, não sei como é que foi a história, mas vocês nasceram presencial, ficaram remoto. Presencial. Como é que foi fazer um trabalho desse de cultura para ter uma cultura forte, mesmo remoto? Cara, Rafa, é muito interessante, porque eu pessoalmente sempre tirei meu sábado para trabalhar, né? Porque durante a semana eu não trabalhava, fazia reunião. Então, eu sempre percebi que eu era muito mais produtivo em casa, né? E assim, acho que ali uns 2 anos antes da pandemia, eu tentei fazer um movimento pra gente implantar um dia de home office para todo o time. E, cara, engraçado, tinha uma resistência assim, tipo, não quero, tô bem, né? Eu lembro até tinha um rapaz que trabalhava lá, ele, não sei, ele pegava 2 horas de trem pra ir, 2 horas pra voltar. Aí, E ele preferia, ele ele teve preferiu resistência presencial, ao remoto. remoto, ele preferiu presencial. Nunca vou me esquecer disso daí. O cara talentosíssimo. Ele fala, mas, cara, você pega 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Ah, não, mas eu venho vendo Netflix, Spotify, vou vendo as coisas. Mas você poderia fazer isso em casa. Não, mas em casa tem meu irmão, tem meu cachorro, vão atrapalhar e tal, e tal, e tal. Mas esse foi o exemplo mais extremo, a gente não conseguiu eh, colocar porque, cara, sei lá, não tava funcionando. Aí a gente pula uns 2 anos pra frente, 2 anos, março de 2020, aí começa um burburinho assim, que tem um negócio na China, que é um tal de um vírus que vem de morcego, sei lá o quê, né? E tá espalhando um corona das quantas e tal. Aí a gente, beleza e tal. Aí a nossa líder de people, que foi essa pessoa que é muito responsável pela nossa transformação, que eu sou sempre muito grato a ela, ela falou, Diego, vamos fazer o seguinte, amanhã vamos fazer um piloto de um home office, né? Então, todo mundo Isso ainda antes do coronavírus chegar no antes, Brasil. isso era uma segunda-feira, acho que era 16 de março de Acho que ele 2020. chegou no dia 20, não foi um negócio assim? Eu acho que foi, não, acho que foi no dia 17 de março que a gente foi pra casa. Eu não tenho a data certa. Aham. Aí a gente falou, ó, pessoal, a gente
Amanhã todo mundo leva o computador para casa hoje, que amanhã a gente vai fazer um piloto de remoto, porque em alguns lugares do mundo está crescendo o remoto e a gente tem que, né, fazer um treinamento para ver se a gente consegue ir. Aí a gente foi, aí na terça-feira todo mundo acorda, cara, começa a explodir casos de coronavírus, a gente vira pro pessoal e fala: ó, pessoal, até o final da semana fica em casa. Aí chegou sexta-feira, pessoal, até o final do mês fica em casa. Aí chegou abril, né? Falou, pessoal, sem prazo, tá? Uhum. Vamos entender como é que tá acontecendo aqui. Setembro, eu entreguei o escritório nosso, a gente tinha um escritório aqui em São Paulo de 400 metros quadrados, e aí a gente foi pro remoto, né? E aí, ali começaram todas as discussões, mas o que aconteceu, cara, foi que muito rapidamente, eh, o remoto passou a funcionar pra gente, né? Pelo nosso jeito, pela nossa cultura, etc. E a gente, cara, começou a surfar uma onda muito bacana, né? Teve um primeiro momento bem desafiador ali em 2020, 2021 em diante, a gente começou a surfar uma onda muito boa. Acho que o mercado de marketing como um todo, ele preferiu o remoto, tá? Mas a gente estava, digamos, à frente disso daí. Hoje a gente vê que todas as empresas, elas acabaram com o remoto via de regra, estão num híbrido ou uma tentativa de ir para o presencial. Eu reflito bastante, Rafa, cara, quando que o remoto funciona ou não funciona? Acho que a primeira coisa que a gente tem que quebrar, as pessoas falam, remoto não funciona. Cara, mentira. Você tem várias empresas que crescem, que são lucrativas, que são boas empresas, são remotas. Então você não pode ser xiita e falar, cara, isso aqui não funciona. Você pode perguntar se funciona ou não funciona para você, que são Sim. duas coisas, são duas coisas diferentes, né? Eu vejo, até passou um pouco, mas na época era muito um fla-flu, né? Era team remoto e team presencial. E, cara, em quais empresas funcionam e não funcionam? Eu acho que as empresas em que funcionam, primeiro vale dizer, o remoto é mais difícil que o presencial. Se fazer uma gestão remota é mais difícil, tá? Não é mais simples. E aí eu vi empresas remotas funcionarem pessoalmente, tá? Existem empresas talvez maiores, mas até a faixa de uns 1.000 funcionários ali. E sempre que eu vi dando muito certo, estava muito associado a uma cultura forte que a gente estava falando. Uhum. E principalmente a cultura dos founders. Então, por exemplo, eu vi uma grande marca internacional que, cara, teve muito problema com o remoto e trouxe da noite para o dia, né, todo mundo para o presencial. E aí eu tento, né, fazer uma engenharia reversa ali. O que acontecia, cara? Essas empresas colocam um executivo de mercado que vai lá e fica 2 anos e depois está indo para outra coisa, né? Na área de marketing, pelo menos, um executivo fica em média 2 anos nas empresas. É muito pouco. E se você não tem uma figura do founder que está tocando a cultura, que está vivenciando a cultura se perde bastante. E quando a cultura se perde bastante, quando o propósito se perde bastante, quando você perde a gestão, trabalho remoto vira caótico, porque o trabalho remoto ele tem um dificultador que você não tem um controle tão direto, né? No presencial, você passava lá e via se o cara estava ou não estava com a tela. Existia uma pressão para ele pelo menos fingir que trabalhava. No remoto, não, né? A não ser que você, na tua empresa, está monitorando ali e tal. Eu não acho tão bacana assim. Eu acho que fere pra gente um valor de transparência, né? Mas assim, então, se você tiver uma cultura que aceite isso daí, se você souber ter gestão disso daí, é possível. E, cara, e se você não souber, tudo bem também, sabe? Acho que não é sobre verdade ou mentira, não certo ou errado. Cara, é o que funciona pra você, sabe? Cada empresa vai funcionar de um jeito. Pra gente funciona bastante, pra outra empresa pode não funcionar, mas o mais importante de tudo é você ter uma coerência com o que você é. Se não funcionar, beleza. Se funcionar, cara, beleza. Também. E, né, procura fazer o melhor em ambos os casos. E eu acho que tem aqui até uma questão, né, que depende muito do setor que você tá, né, porque uma coisa assim, o que funciona para mim, né. Agora se eu tô num setor que, por exemplo, a indústria de máquinas, é presencial, é uma indústria, não tem como fugir muito disso, né, estão Uhum. todo mundo operando dessa E não forma. tem nem como, né? Não tem não É é impossível, não. impossível. Mas tudo bem, meu administrativo vai ficar fora", mas tá ali a indústria, o dia a dia ali da fábrica, faz aquela O chão da energia, o fábrica, né? chão e traz aquela cultura um pouco que Aham. você vê ali, no fundo, o que você está produzindo, né. Agora, por outro lado, se você está em setores, por exemplo, marketing ou tecnologia ou mercado financeiro, né, que são empresas setor de serviço de forma geral, você tem que avaliar muito como é que é o mercado. Então, por exemplo, se eu estou no mercado, por exemplo, está todo mundo remoto, eu sou o único presencial, você vai ter dificuldade em Sim. atrair talento. Então, assim, pode ser do jeito que você está, mas não esqueça que você não pode remar sozinho.
Sim, 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 sim. Porque é isso, né? Então, você tem um setor que é normalmente remoto, seja remoto, você vai ter os melhores talentos, senão você vai ter restrições, né? Sim, sim. Eu acho que, cara, em marketing durante muito tempo estava remoto, mas eu vejo que tá tendo, assim, essa tendência eu vejo bastante no presencial. O único setor que às vezes até tá em reunião é o pessoal de tecnologia. O pessoal de tecnologia eu acho que o pessoal que mais conseguiu, digamos, se impor em relação ao remoto, mas todas as outras áreas, na minha visão, estão bastante presenciais. Só o pessoal de tecnologia consegue, né? E talvez agora isso mude nos próximos tempos. E, cara, você tem que entender também a tua estratégia, né? Qual que é o profissional que você busca, se ele tá ou não tá na sua região, né? Aí eu acho que a gente vai entrando nas especificidades, né? Claro que tem o que o empresário deseja e quer, às vezes ele quer todo no presencial, mas às vezes não vai ser possível. E aí acho que essa é a arte de empreender, né? Que é equilibrar os pratos, fazer as coisas girarem da melhor forma possível e com os recursos que você tem, né. Uhum, exatamente. Falando em arte de equilibrar os pratos, Aham, você está num setor que está em franca transformação. A gente começou falando, né, de sim. SEO, AI entrando, a gente sabe da dificuldade que tem. Nós estamos vendo uma forma diferente de fazer pesquisa, né? As pessoas estão se interagindo de forma diferente com o Google e com os search engines. Como é que tem sido, como é que vocês fazem para equilibrar que a inovação vindo de fora com o business atual? Como é que vocês fazem para a empresa acompanhar isso? Cara, é um período muito intenso, né, a inteligência artificial, e como um todo, tá, não só nas buscas, eu vou falar um pouco mais pessoal, a chegada da IA generativa com o ChatGPT, cara, o ChatGPT não tem 3 anos de vida, ele tem 2 anos, faz 3 anos em novembro de 2025. Talvez quando passe aqui já quando eu assistir já tenha passado esse aniversário, mas é uma coisa muito nova. E desde que a IA chegou, cara, eu percebi que eu podia potencializar o meu trabalho, assim, absurdamente, né. Então, seja criando código, seja executando texto, seja executando estratégia, acho que imagem, vídeos muito menos, com dados, manipulação de dados, uma coisa, muito poderosa. E eu me sinto hoje como se eu estivesse no primeiro dia da minha carreira, né. Uhum. Quando eu tinha 12 anos de idade, que eu estava descobrindo que eu podia editar páginas e fazer coisas, e o mundo se abriu para mim ali. E aí para mim hoje esse mundo está se abrindo novamente com a inteligência artificial. Então, cara, sei lá, tem um vibe coding, eu sou um programador frustrado, né, mas eu hoje eu consigo criar aplicações simples, só com linguagem natural. Eu tenho um trabalho de social media bastante intenso, até um pouco tempo atrás eu fazia tudo sozinho, e cara, eram só no LinkedIn 3 posts por dia, 7 dias por semana, 21 posts por semana, eu fazia em 2, 3, 4 horas, no sábado, né, então me dá uma projeção de recursos bastante grande, e aí a gente vive um momento dentro da empresa e do mercado como um todo de uma profunda transformação, porque, eh quando a gente falava de SEO, a gente sempre pensava muito em Google, tá? Isso não é uma verdade absoluta há algum tempo, né? Porque você tem o YouTube há 10 anos, que é um buscador muito importante. Tem uns segmentos como o segmento automotivo, em que o YouTube é mais importante que o Google para decisão de compra de carro. Você, nos últimos 3 anos, você tem chegado o TikTok, especialmente na geração Z. Aí, 2022, tem chegado o ChatGPT. Aí, principalmente 2024, no ano passado, ele começa a se tornar um potencial buscador, e em 2025 ele se torna um buscador. Então a gente está vendo que, e aí tem um dado muito importante, a Gartner ela fala que até o ano que vem, 25% das buscas serão feitas em plataformas de IA. Então é um pouco essa transformação que você está falando. Então o que a gente está fazendo ali dentro? A gente está se colocando para liderar essa transformação, é claro, como a agência líder no Brasil. Em toda a nossa carteira de clientes, a gente está implementando o que a gente chama de GEO, que é o Generative Engine Optimization, que nada mais é do que o SEO aplicado às inteligências artificiais. Uhum. E também, olhando para o futuro, a gente conseguir fazer os nossos clientes estarem presentes em buscadores nos mais diversos canais. Eu chamo isso de orquestração de buscas. Então, já não é mais só sobre o Google, é sobre um monte de canal diferente e como é que você vai estar presente em todos eles. E no meio disso tudo, a gente tem colocado inteligência artificial para rodar todos os nossos processos. A gente tem um objetivo de ser AI first até 2026.
né? Então, até o ano que vem. O que é ser AI first? É a gente pegar todos os processos que o nosso time faz e 50% mais um das atividades que a gente fizer serem feitas por inteligência artificial. Então, sei lá, um relatório que era, né, feito por um ser humano passaria a ser feito por inteligência artificial. E eu entendo que 80% do que a gente faz hoje, ou qualquer empresa de serviço faça, potencialmente vai poder ser feita por inteligência artificial. E, diferente da GPT, tá? Inteligência artificial, digamos, mais profunda. Então a gente se prepara para no ano que vem 80% de tudo que a gente fizer passar a ser feito por inteligência artificial. Só que uma parte do mercado acredita, então eu vou pegar e, cara, eu vou demitir 20%, 80% dos meus funcionários, vou entregar a mesma coisa. Não, você não vai fazer isso. O que você vai fazer, o modo de fazer serviço vai mudar. Então você vai precisar mais ou menos do mesmo headcount para fazer mais ou menos para fazer mais ou menos 5 vezes mais coisas e você vai repassar isso daí para o mercado. Então, o que eu vejo é que daqui a 1 ano, 2 anos no máximo, todos os nossos clientes pagando o mesmo valor proporcional vão ter 4, 5 vezes mais trabalho. E é isso, cara, eu acho muito interessante isso, porque, cara, vai mudar completamente a relação de trabalho e das coisas, sabe? Então, tem muita coisa por aí. Mas, assim, eu acho que é um momento, em resumo, desafiador para todo mundo, onde a IA vai chegando, mas também, cara, existem ameaças, mas nunca existiram tantas oportunidades, sabe? Então, saber entender o que de fato a inteligência artificial é capaz de fazer, o que ela não é capaz de fazer, porque muitas das coisas que todo mundo está pensando que, assim, ela não é capaz de fazer, né? Você entender isso, entender como você se estrutura internamente para poder ser AI first, cara, aí você tem uma grande vantagem competitiva. E aí, Diego, você trouxe um negócio que eu acho que é importante, dessa questão de o quanto que a gente tem que preparar a organização para utilizar a AI, né? Uhum. E que no fundo, eu até escutei, acho que semana passada num podcast, que em 2016 a previsão que a gente não precisaria mais de radiologista no mundo por Nossa. causa de inteligência artificial. Uhum. Isso foi em 2016. O que aconteceu hoje na prática é que aumentou a demanda por radiologista no mundo, Uhum. porque a inteligência artificial barateou o custo. Se ela Uhum. barateou o custo, oferta e demanda, aumentou a demanda, tem Total. mais demanda, que é exatamente esse efeito que você está falando. Daqui a pouco nós vamos ter mais demandas. Então, o mesmo profissional, não é que nós vamos reduzir os times, nós vamos entregar mais e a um custo menor. Uhum. Né, eu acho que talvez indo lá para o caminho do free, do Karl Marx, nós estamos indo mais para este modelo, né, Total. do que o contrário, né? Cara, concordo 100%, entendeu? O que a gente vê, assim, eu gosto muito de olhar na história o que já aconteceu, né? As pessoas falam: "Ah, não, mas a IA é totalmente diferente, ela vai ser disruptiva, ela vai ser muito diferente de tudo". Eu falo: "Tá bom". Quando chegou o computador pessoal, as pessoas falavam a mesma coisa. O sentimento quando chegou o computador pessoal é: "Ninguém mais vai precisar trabalhar". Então esse sentimento meio apocalíptico do fim do trabalho, do fim das coisas, acompanha o ser humano desde que o ser humano é humano, né. Acho que o grande problema disso é que o sentimento e o problema apocalíptico, ele é um problema religioso, é sobre o fim dos tempos, né. E aí só que isso é natural do ser humano. Sim. Aí as pessoas, né, não estão olhando para o religioso e começam a trazer para lugares diferentes e, cara, acho que não faz sentido, né. Se acontecer da, cara, a inteligência artificial acabar com todas as empresas, acabar com todas as coisas, beleza, pode ser que aconteça, cara, 1% de chance de acontecer, mas a história diz o contrário. E outra coisa, se isso for acontecer, não tem nada que esteja sob o seu controle. Por outro lado, se você olhar para a história e pensar, por exemplo, no computador pessoal, na chegada do Excel, que todas as pessoas. Cara, quando chegou a calculadora no início do século XX, professores de matemática fizeram protesto na rua contra a calculadora. O mais emblemático é do carro, né, que as pessoas fizeram manifestações em Nova York, porque isso era contra e acabar com a indústria dos cavalos, botando um carro correndo junto com um cavalo para mostrar que o cavalo sempre ia ganhar. Então, assim, É, tem mais de 100 anos isso. exato. E aí você tem, por um lado, o pessoal muito extremista falando, cara, a IA vai acabar com tudo, e outro lado, o pessoal falando, isso aqui não funciona e tal. Fala, cara, não é assim. Eu gosto de comparar com computador, tá? Ou a própria chegada da internet. Pessoalmente, para mim, o único paralelo que eu conheço, porque eu já nasci com o computador, assim, convivendo, mas a chegada da internet para mim foi um marco muito grande. A chegada da inteligência artificial 20 anos depois é um outro grande marco. E vai mudar todas as coisas, só que não é que ela vai acabar com as coisas, ela vai modificar. O que aconteceu? As pessoas falavam: "Ah, agora com Excel, o profissional analítico ele vai perder espaço". Pelo contrário,
né? Profissionais analíticos nunca foram tão importantes. Porque o que vai acontecer é que a tecnologia vai passar a executar uma série de coisas, mas ela vai criar uma série de outras. As pessoas não olham para as outras necessidades que a IA vai criar, né? E as outras necessidades que a IA vai criar, vou só dar um exemplo, né, que eu gosto de falar. Um departamento de marketing, por meio de agentes, né, 1, 2, 3 pessoas, vão poder fazer o trabalho de um time de 15, 20 pessoas, né, com toda a tranquilidade. Só que o que vai acontecer é que todas as empresas, ao longo da próxima década, vão ter acesso a mais ou menos a mesma tecnologia. E vão poder fazer mais ou menos as mesmas coisas. Uhum. E aí, quem conseguir fazer mais e melhor, vai se destacar. E para quem fazer mais e melhor, vai precisar de pessoas boas, né? E aí tem, por exemplo, cara, eu acho, assim, tem umas coisas muito complexas, né? Você imagina quando você começou, não sei se você seguiu uma carreira tradicional, mas você já foi estagiário? Já foi. Tá, eu nunca fui estagiário, né? Mas a maioria das pessoas foram estagiários. Quando ela vai estagiar, né, ela chega lá, tem alguém que vai acompanhar ela, que vai ensinar todas as coisas para fazer. Daqui a um ano, o estagiário que vai chegar na empresa, vão virar para ele e falar: toma, esses são seus agentes. É isso mesmo. E aí, esse cara, você levou quanto tempo para gerir pessoas? Demorei uns 6, 7 anos. 6, 7 anos. O estagiário hoje vai entrar gerindo agentes. Ele tá admirando a gente. Então, cara, a gente tem uma disrupção, eu acho que muito mais no nível da gestão do que de acabar com as coisas. Como é que você vai treinar e qualificar o estagiário para ele ser um gestor, né? Então, todo mundo vai ser gestor, porque a IA vai fazer tanta coisa com autonomia, só que vai precisar de quem revise o trabalho dela, quem gerencia o trabalho dela. E quem vai fazer isso? Pessoas, né? Uhum. Ah, não, Diego, mas eu vou criar agentes que vão gerenciar outros agentes. Beleza, mas quem vai gerenciar o agente que gerencia agentes, né? Uma hora vai chegar. Pessoas têm um conceito americano que é accountability. Ele fala, cara, no fundo precisa de uma pessoa para responder pelas coisas. Então, cara, você vai precisar daquela pessoa, né? Né, na linguagem popular, vai precisar de ter alguém que esteja na reta, né? Aham. Quem que vai estar na reta se o agente não funcionar? Então você vai colocar. Talvez o que aconteça, você tenha uma distribuição muito maior de pessoas em muitos lugares, o Sam Altman. Mas, cara, você não pode confiar no que o Sam Altman, o CEO do OpenAI, fala. Porque enfim, ele está vendendo o produto dele, mas basicamente o que ele fala é que vai ter empresas bilionárias de uma pessoa. E assim, acho que é possível, Uhum. entendeu? É possível, você tem que olhar com muito cuidado no que ele fala. Mas, cara, assim, é um momento de maravilhas e disrupções e mudanças e tal que, se você souber vivenciar isso, é legal pra caramba, cara. Eu acho que aqui você fazendo esse paralelo, né, a gente é mais ou menos da mesma idade, realmente a chegada da internet é um mundo novo que se É. abriu, né, agora é isso mesmo, a gente tá aprendendo o tempo inteiro, cada um fala: "Eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo outro", ou seja, eu acho que até faço convite, quem não tá fazendo, você tá muito ultrapassado, você Tá. precisa correr atrás, porque nós vamos aprender juntos, e quem conseguir aprender e saber dar esse deltazinho a mais aí, vai fazer diferença no futuro, né. E, cara, assim, é indispensável para qualquer profissional. Sabe, trabalhar com agentes daqui a 2 anos vai ser que nem trabalhar com planilha. Eu não Uhum. conheço ninguém que esteja num cargo qualificado do que não saiba mexer no Excel. Isso vai ser, daqui a Mas 2 anos vai ser sobre agentes. exatamente. Diego, estamos acabando nosso tempo. Já? Já. Rápido. Foi ótimo aqui escutar a sua história, a história da Conversion. Foi um prazer estar aqui com você. Queria deixar esses minutos finais aí para você falar um pouco como é que conhece um pouco mais do trabalho de vocês, entre em contato, enfim. Boa, boa. Cara, prazerzaço estar aqui, foi um papo muito divertido. Agradeço vocês aí de casa. Então, para acompanhar o meu trabalho, me sigam no LinkedIn, pesquisa Diego Ivo, no Instagram também. E se você tem alguma empresa, precisa potencializar o marketing, tem um marketing estruturado, quer desenvolver os canais de busca orgânica, fala com a gente, pesquisa Conversion, é conversão em inglês, conversion.com.br. Entra lá, manda um e-mail, marca um diagnóstico sem custos com o nosso time, que ele vai me falar se tem oportunidades, se não tem, se tem, quais são, para aí você entender as oportunidades que tem e aí tomar a decisão de investir, cara. Um grande, grande prazer de verdade. Foi muito divertido aqui. Foi rápido, mas muito bom. Um papo muito, muito legal. Obrigado, Diego. E obrigado para você, ouvinte, que nos escutou até aqui. Nos sigam nas redes sociais e no seu agregador de podcast favorito. Até o próximo episódio.